Olá, meus amados irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem em o nome do Senhor Jesus e que a paz de Cristo permaneça com todos nós. Amém? Que maravilha nós estamos aqui novamente para estudarmos a lição da Escola Sabatina. E lembrando a vocês que este é um material de apoio ao estudante da lição da Escola Sabatina. E estamos estudando os livros de Filipenses e Colossenses. Hoje o tema é Unidos e Destemidos. Quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27 a 30. Nele está escrito: acima de tudo, viva de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sente intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Pergunto: a unidade e a luta pela fé do Evangelho fortalece a nossa coragem? Resposta direta, meus amados: sim, a unidade e a luta comum fortalece a nossa fé, coragem, porque retiram o foco do indivíduo e o colocam no corpo de Cristo. Quando a igreja permanece firme em um só espírito, ela se torna um sinal de vitória divina e um testemunho inabalável diante dos opositores, transformando o sofrimento compartilhado em uma evidência de salvação e de fidelidade com Deus. Agora a resposta comentada. E aqui Paulo apresenta a unidade não apenas como um ideal ético, mas como uma estratégia de resistência espiritual que gera coragem sobre pressão. E a coragem que nasce na solidariedade, que está nos versículos 27 e 28, Paulo exorta os filipenses a lutarem unânimes pela fé do Evangelho, quando um cristão percebe que não está sofrendo sozinho, mas que faz parte de um exército espiritual coeso. O medo diante dos opositores diminui, pois essa firmeza coletiva, não se assustando em nada, serve como um aviso para o inimigo de que a igreja está sob a proteção de Deus. O sofrimento como privilégio. Aqui no versículo 29, Paulo introduz uma perspectiva revolucionária. O sofrimento por Cristo é um dom ou privilégio, tanto quanto o crer nele. A unidade na luta ajuda a ressignificar a dor. O sofrimento deixa de ser visto como uma derrota ou abandono divino e passa a ser compreendido como uma participação direta no ministério de Cristo. O exemplo de liderança, versículo 30. A coragem dos membros é fortalecida ao verem que seus líderes enfrentam o mesmo combate, pois Paulo lembra que eles viram as suas lutas no passado e sabe que ele continua lutando agora. Esse senso de causa comum une a igreja local aos apóstolos e ao próprio Cristo, criando uma rede de apoio que torna a comunidade resiliente diante de qualquer ameaça eterna. Conforme destaca a lição Vida e Morte, a unidade na fé é o que permite ao cristão enfrentar o conflito do grande conflito, com a cabeça erguida, sabendo que a vitória final pertence àquele por quem eles estão sofrendo juntos. E aqui no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 38, está escrito: e quem não toma a sua cruz e vem após, não é digno de mim. Em Atos capítulo 14, versículo 22,
fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E Romanos capítulo 8, versículo 17 diz: e se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. E 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 está escrito: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Muito bem, queridos irmãos, de acordo com esses versos que estão escritos tanto no livro de Mateus, Atos, Romanos, 2 Timóteo, a pergunta para nós é a seguinte: quais são as ideias em comum nos seguintes versos? Bom, de acordo com a resposta direta, a ideia central comum a todos esses versos é a inevitabilidade do sofrimento e das tribulações na vida do seguidor de Cristo. Eles ensinam que o discipulado exige sacrifício pessoal à cruz e que a perseverança através das provações é o caminho estabelecido para entrar no reino de Deus e ser glorificado com Cristo. E aqui na resposta comentada, os textos de Mateus, Atos, Romanos e 2 Timóteo formam uma base teológica sólida sobre a realidade de vida cristã dentro do grande conflito. Pois o sofrimento, como consequência da fidelidade, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12 e Atos, capítulo 14, versículo 22, Paulo é categórico ao afirmar que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Atos reforça que o caminho para o reino de Deus passa por muitas tribulações, e isso indica que a aposição não é um sinal de fracasso espiritual, mas muitas vezes uma evidência de que o cristão está no caminho certo, enfrentando a resistência do inimigo. A condição do discipulado. Em Mateus 10, versículo 38, como nós lemos, Jesus estabelece que tomar a cruz é uma condição indispensável para segui-lo. No contexto da época, a cruz era um símbolo de morte para o eu e de submissão total. Não há cristianismo genuíno sem a disposição de renunciar aos princípios, ou melhor, ao propósito, interesses em favor da causa de Cristo. A conexão entre sofrimento e glória, como está escrito em Romanos 8,17, este verso une a herança eterna ao compartilhamento dos sofrimentos de Cristo. Ele nos lembra que somos coerdeiros, mas que a participação na glória futura está ligada à participação nas lutas presentes. Pois o sofrimento, portanto, não é em vão. Ele prepara o crente para a exortação futura. E conforme exaltado na lição Vida e Morte, esses versos nos ajudam a ajustar nossas expectativas. A vida cristã não é uma fuga dos problemas, mas uma jornada de coragem, onde os sofrimentos é ressignificado como parte do processo de santificação e testemunho no grande conflito. Que eu e vocês, meus amados irmãos, possamos cada vez mais nos aprofundar desses estudos que são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nos ajude a permanecermos firmes lado a lado de Ti, todos os dias com a Tua palavra, estudando e fortalecendo cada vez mais o nosso entendimento, a nossa espiritualidade. Enfim, Pai, esteja conosco, perdoe nossos pecados e nos ajude a nos afastar daquilo que nos faz pecar, daquilo que nos faz nos afastar de Ti. Esteja conosco, Pai, e abençoa todos nós nesse dia de hoje. Eu oro e Te agradeço, perdoe os pecados em nome de Jesus. Amém.